Então, pessoal, nesse momento nós vamos fazer a correção do teste semana de 1922, semana de arte moderna, também assim conhecida a semana, que não foi possível fazer na aula de segunda-feira, segunda passada, a última segunda, dia 20. Pois bem, a Semana de Arte Moderna é considerada como um divisor de águas para a cultura brasileira. Por quê? Nós vamos ver por que a Semana de Arte Moderna é um divisor de águas para a cultura brasileira. Lembrar que 1922, início do século XX, propôs a continuação da tradição e o apego à literatura clássica? Claro que não. A semana propôs um rompimento. Então essa primeira alternativa já não encaixa. Antecipou as renovações artísticas que só se consolidaram a partir da década de 50 com o concretismo. Foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país em favor de um espírito novo e moderno que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. Uniu técnicas literárias de maneira inédita, mesclando as influências oriundas das vanguardas europeias com naturalismo e simbolismo, estética em voga no século XIX. Veja bem, esta não é porque a ideia da semana não era você usar essas influências. Às vezes era você romper com o passado. Não é a primeira manifestação coletiva pública da história cultural, por mais que a ideia era o espírito novo contrariasse a arte tradicional, o teor conservador que predominava desde o século XIX, desde anterior. Então, a resposta correta é essa, claro, porque na verdade a gente tem aqui um rompimento com a cultura, o modo literatura, a arte do passado, a arte tradicional. Favor de um espírito novo. Correto. Quem promove e para quem é promovida a semana de 1922, ou seja, quem é o público que vai receber essas manifestações artísticas e quem faz. Claro e óbvio que é a elite, né, pessoal? Classe média não, o operariado muito menos, nem todos têm acesso e muito menos não foi uma questão política, mas artística, cultural. Então é a elite. Das afirmações abaixo, escolha aquela que ou aquelas que fazem referências verdadeiras à semana de 22. Houve uma grande aceitação do público? Não houve. A semana sofreu fortes críticas, como a gente pode ver, como a gente viu nas nossas aulas. Embora tivesse patrocínio, foi um evento que cobrou ingresso, sim, houve ingresso, né? Foi um evento pago para entrar, a entrada. Buscava romper com o modelo tradicional de arte, sim, também. Teve participação das camadas populares de forma nenhuma, foi para a elite. Comemorava a independência política do Brasil de 1822 e pregava a independência cultural. Também correto, porque o objetivo da semana, em 1922, era lembrar o centenário do Brasil. Do mesmo jeito que há 100 anos atrás, diziam eles, pregavam eles, o Brasil ficou livre de Portugal, agora vamos ficar livre da dominação cultural europeia, do passado, enfim. Foi duramente criticada pela imprensa, também duramente criticada pela imprensa. Focou apenas na arte literária? Não. A semana foi a manifestação artística, música, pintura, escultura, literatura. A Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 1922, é a expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas. Surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Pregava a maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava sobretudo o regionalismo. Com isso, podemos dizer que o romance regional assumiu características de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. Isso é do romantismo, não é? A escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. Também não. Isso aqui é do Renascimento, do classicismo. Os modelos arquitetônicos do período buscaram sua inspiração na tradição do barroco português.
Também não, né, pessoal? Nós não temos aí a proposta do modernismo em si não é inspirar, mas revisitar com um novo olhar. Movimento que redescobriu o Brasil, revitalizando temas nacionais e reinterpretando, que foi o que eu acabei de dizer. O passado é uma coisa assim um pouco que às vezes muitos acham contraditória em relação ao modernismo. Ao mesmo tempo que ele prega a ruptura com o passado, ele volta no passado e pega aquilo lá e dá uma nova roupagem. Nós vamos relacionar alguns nomes com as expressões artísticas ligadas a esses nomes. Por exemplo, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Ronald Carvalho, não está aqui, estou acrescentando. Mário de Andrade está na literatura. Tarsila do Amaral, Anita Malfatti de Cavalcante, não está aqui, mas estou acrescentando, está ligado à pintura. São nomes da semana, do modernismo, desse período ligado à pintura. Vitor Brecheret, na escultura, faz o movimento a homenagem às bandeiras, uma grande escultura que tem em São Paulo. Guiomar Novaes, Vila Lobos, ligado à música, né? Grande Vila Lobos, grande maestro, intérprete da música no Brasil. Intérprete não, compositor. A Semana de Arte Moderna de 1922 tinha como uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do país. Essa era a ideia da semana, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional. Outra característica interessante na semana e na literatura do modernismo, ao mesmo passo que eu quero ficar independente da Europa, também eu sou influenciado por ele. Então veja que o modernismo em si ele tem algumas coisas que a gente costuma enxergar como uma contradição. Ao mesmo tempo que quer romper com o passado, revisita o passado dando uma nova roupagem. Ao mesmo tempo que eu quero romper com a arte tradicional ditada pela Europa sempre, eu quero romper com aquilo, eu me influencio por algumas tendências europeias. Mas, é claro, dando uma roupagem nacional. Essa é a ideia do modernismo no Brasil. Para isso, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, músicos, entre outros. Vamos marcar incorreta. A exposição da artista plástica, Anita Malfatti, representou um marco para o modernismo brasileiro. Suas obras apresentavam tendências vanguardistas, europeias, que de certa forma chocou grande parte do público. Foi criticada pela corrente conservadora, mas despertou nos jovens para a renovação da arte brasileira. Correto. Isso tem a ver sim com a semana. Nós estamos buscando a incorreta. O escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento com a sua conferência inaugural A Emoção Estética na Arte Moderna. Em seguida, apresentou suas obras Paulicéia Desvairada e Amar, verbo intransitivo. Essa está incorreta, porque quem escreve essas obras, Paulicéia Desvairada e Amar, verbo intransitivo, é Mário de Andrade e não Graça Aranha. O maestro e compositor Vila Lobos foi um dos mais importantes e atuantes participantes da semana. Também, sim, na parte da música. As esculturas de Brecheret, impregnadas de modernidade, foram um dos estandartes da semana. Sua maquete do Movimento das Bandeiras foi recusada pelas autoridades paulistas. Hoje é uma das esculturas públicas mais admiradas em São Paulo. À época não foi aceita pelo caráter moderno, mas hoje é um patrimônio cultural, tanto de São Paulo como do Brasil, que é justamente essa que aparece aqui, ó. Estou passando o mouse. Movimento das Bandeiras, também está correto. Então, rapidinho, voltando lá, ficou então a incorreta essa aqui, porque não foi Graça Aranha que escreveu Paulicéia Desvairada e nem Amar, verbo intransitivo. Bom, então nós já acabamos respondendo com aquela questão das esculturas abaixo. Marque aquela que está mais ligada ao ideal da semana de 22. Isso aqui, o Descobro, o lançamento de disco, Grécia Antiga. Movimento das Bandeiras é esta. Esta aqui, arte egípcia. Esta aqui, orientais, né? Cultura budista, chinesa, enfim.
Então esta é a resposta. Então pessoal, é esse o teste, a correção do teste. Qualquer dúvida é só contatar, né? Entrar em contato, mesmo pelo Google Sala de Aula, ou pelo WhatsApp. Então, até a próxima, se Deus